Tá gravando, valendo então. Boa tarde, pessoal. Tranquilo? Boa tarde. Olha aí o Léo aí com a Taine. Doutora Andréia tá aí também, a Vera. Pessoal, vamos lá. Vamos falar então aí de mais uma ópera, né? Agora entramos no mundo de Wolfgang Amadeus Mozart, né? Na minha humilde opinião aí, com Giuseppe Verdi, né? Os maiores aí da ópera, tá? Inicialmente, assim, como coisa básica, o Mozart, ele era um cara, um austríaco, né? Ele vivia ali na área da Áustria, o seu idioma natal era o alemão, né? Mas essa daqui é uma ópera que tem o seu libreto, né? O que é o libreto? É o cara que escreve o livro da ópera, né? Escreve todas as falas, todo o script da ópera, né? É o cara que coloca em palavras aquilo que o Mozart fez em música, né? Então, temos um cara que faz o libreto, que faz a composição escrita, e temos o cara que vai fazer a composição musical, que no caso é o Mozart, né? Então, todas as óperas têm um libretista e tem o cara que faz a música, né? Em algumas situações, o mesmo cara que compõe a música, ele acaba escrevendo o libreto, né? Já aconteceu isso também, mas o comum era que o cara que escreve o libreto, ele tem um pouco mais de, vamos dizer assim, de conhecimento de cultura geral, o que nem sempre os compositores tinham, tá? Então, o cara que escreve o libreto é um cara que conhece um pouco mais de mitologia, conhece um pouco mais daquilo que foi escrito na antiguidade, né? Conhece um pouco daquilo que foi escrito por Shakespeare, por exemplo. Então, o cara que escreve o libreto, geralmente ele é um cara um pouco mais intelectual, um cara que tem um pouco mais de cultura, tá? Nesse caso aqui, é o Lorenzo da Ponte, né? Era um italiano, então por isso que a ópera foi escrita aqui em italiano, né? Então, o Lorenzo, ele escreveu o libreto, né? Tudo que a gente lê nas legendas da ópera foi escrito por ele, tá? E o Mozart fez, então, a música, né? Então, cada um com a sua genialidade, colocando as suas habilidades ali no trabalho de montar, né, o que nós conhecemos como musicais, né? São os primeiros musicais, as óperas, nada mais são do que o quê? Que musicais a partir de música erudita, né? Então, você pega lá um certo tema, um certo argumento, um certo objeto específico, pode ser da mitologia, da história, né? Aqui, por exemplo, nós estamos no quinto encontro, mas nós passamos já, por exemplo, por óperas que tratavam sobre mitologia, como a mitologia do Orfeu, né, por exemplo. E trabalhamos também óperas aqui que trabalharam com a história antiga, no caso, Júlio César, tá? Então, os temas acabam sendo dos mais variados e a música vai acompanhando isso, então, né? É... Então, do que nós temos aqui? As bodas do Fígaro, ou seja, o casamento do Fígaro, né? Quem é esse Fígaro aí? Onde é que se passa essa história? Essa história se passa na Espanha, tá, gente? Se passa na cidade de Sevilha, tá? O Fígaro, ele ficou imortalizado depois, né? Assim, é claro, a ópera do Mozart é muito importante nessa construção do Fígaro como personagem, mas também outro grande compositor que eternizou a figura de Fígaro foi o Rossini, tá? Giacomo Rossini. O Rossini, ele fez uma ópera chamada O Barbeiro de Sevilha, né? Aonde a gente tem aquela famosa área do Fígaro. Fígaro fi, Fígaro fá, Fígaro fi, entendeu? Então o Fígaro, ele é essa figura, nessa obra, né, o Barbeiro de Sevilha, nós temos o Fígaro, que ele vocês perceberam que ele é um personagem bem caricato, né? Ele é um cara que tá, é claro, estão querendo roubar a mulher dele, mas ele é um cara super bem-humorado, ele é um homem do povão, é um homem do povo, né? Então o Mozart querendo ou não, está querendo homenagear
esse homem do povo, né, tá querendo ali falar de coisas mais simples da vida. É uma comédia, né? E como toda comédia, na tradição das artes, né, as comédias elas geralmente tratam de figuras muito simples do cotidiano, tá? Então são de empregados, são de soldados, são de pessoas simples do comércio, enquanto que as tragédias, como diz o próprio Aristóteles, tá? Não sou eu que estou falando isso. O próprio Aristóteles falava então que as tragédias então tratavam do quê? De grandes personalidades, de grandes nomes. Então, por exemplo, é o Aquiles, é o Hércules, é o Édipo e etc. Então são grandes nomes, grandes personalidades eram parte, né, objeto de tragédias, né? Enquanto que as comédias tratavam de coisas mais simples e mais atrapalhadas, como a gente pôde perceber durante a nossa ópera aqui, né? Então é uma ópera que vai tratar de coisas aí da vidinha que acontece por aí todo dia, né? É traição, é mentira, fofoca, né? Então são essas coisas que a gente está acostumado a viver no dia a dia, né? Não tem nada de mitológico e nada de muito sagrado aqui. Vocês puderam perceber muito bem, né? Então, o Fígaro, então, só para deixar claro para vocês, o Fígaro aqui, então, tá querendo se livrar aí desse conde que tá querendo pegar a mulher dele. A grande verdade é essa, né? E engraçado que no Barbeiro de Sevilha, né, na primeira parte da história, o Fígaro, ele que ajuda aos trancos e barrancos, ele que ajuda o conde a conquistar a condessa na primeira parte da história. É ele que facilita a união dos dois. É ele que dá um jeito de armar todos os cenários possíveis para que o conde fique com essa condessa aí, né? E aí a gente chega agora nessa obra aí, nas bodas agora do Fígaro, a gente vê exatamente, né, o quanto que é um tema que aparece durante a obra, que é a questão da ingratidão, né? Então o conde agora está querendo, né, exigir, né, um certo direito dele, né? Então é isso, esse é mais ou menos aí uma introdução, né, para a gente só colocar claro do que se trata. E situar mais ou menos a polêmica aí, então. É traição, é hipocrisia, né? E é isso, o nosso encontro, então, nós temos três pontos, né, para cobrir aqui. Nós temos o momento do eu sinto, que é onde cada pessoa aqui, se puder, vai trazer um sentimento, uma sensação, uma percepção estética que teve da ópera. Então, seria interessante que cada um falasse pelo menos uma linha de algum sentimento, de algo que tenha elogiado a estética, ou elogiado a música, ou uma sensação que teve em algum momento específico. É o momento do eu sinto. O momento do eu penso é o momento das ideias. É o momento em que vocês podem tirar aí os repertórios da cabecinha de vocês e colocar para funcionar, né? Então, falar de ideias, conceitos, fatos históricos. Vocês aí podem desbravar com todo o repertório que vocês com certeza têm. E depois, no final, nós temos o eu aprendi, que são lições de vida, né? Então, é hora da gente meio que desabafar aqui, usar desse instrumento aqui como uma terapia, né? Então você vai falar, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu não aprendi isso ainda na minha vida, eu ainda vou aprender isso. É o momento da gente meio que tornar essa experiência uma lição mais humana, né? E menos cognitiva, né? Mais cotidiana para a gente, tá bom? Então é isso. Então vamos para o primeiro tópico, então, que é o eu sinto. Quem quer começar a contribuir aí com o eu sinto? E aí, vamos aqui no chat privado, vocês podem ver aqui no cantinho, vocês vão falando, eu sou o próximo, e aí a gente vai montando uma listinha para ninguém ficar atrapalhando um ao outro, tá bom? Então, quem quer ser o primeiro a falar? Se ninguém quiser, eu começo. Ninguém? Estão tímidos hoje? Então tá. Então tá bom, então. Então, ó, o chat está aberto aí, vão colocando o nome aí, quem quiser falar depois de mim, tá bom?
Então vamos lá, olha só, gente. No Eu Sinto, a sensação que eu tive foi de de muito prazer. Essa foi a primeira ópera dessas 5 óperas que a gente já está aqui, que eu deixei correr mais solto o player. Deixei o YouTube correndo. Porque a música do Mozart, ela é tão gostosa de se ouvir. Essas aberturas, por exemplo, das óperas do Mozart, foram usadas bastante, né, em várias produções de Hollywood, né? Usaram bastante em Hollywood essas introduções, as aberturas das óperas do Mozart. Porque elas têm uma capacidade de sintetizar, né, momentos dramáticos da peça, momentos de atrapalhados, momentos cômicos, né? A gente vê que em vários momentos da peça a gente tem várias risadas, o público realmente interagindo com a ópera, né? Porque realmente a música facilita a nossa impressão estética da obra. Então eu fiquei muito feliz de ter assistido essa ópera. É uma ópera que não é a primeira vez que eu assisti, foi a segunda vez que eu assisti ela. Mas eu fiquei muito feliz, então, principalmente com a abertura, uma abertura lindíssima para mim, super animada, o que traz o tom de uma comédia, que traz o tom de uma coisa, sabe, que vai ter várias atrapalhadas, várias confusões, sabe? Então, é uma abertura que me cativa muito. Eu fico muito feliz ao escutar a abertura dessa ópera, né? Eu fico muito feliz, então. É... Então, assim, foi uma ópera que eu realmente senti vontade de assistir apenas pelo prazer, né? Fui deixando rolar naturalmente, porque realmente eu tava muito feliz em assistir novamente a ópera, né? Uma música muito bonita, os duetos, né? Duetos muito lindos, né? A gente vê que é, é, foi uma produção montada mais à maneira clássica, né? Com as roupas mais da época, né? Não foi nada muito feito adaptado, né? Porque a gente viu algumas óperas aqui em que os personagens usavam roupas adaptadas à época, às vezes. Década de 20, década de 30, pós-guerra, século XIX. Não, a gente aqui estava bem aí situado aí no final do século XVIII mesmo, que é de quando a ópera ela é estreada, né? Essa ópera teve uma estreia em Viena, tá? Lá no teatro da cidade. No ano de 1785. 1786, 1º de maio de 1786, no Hofburg Theater, em Viena, tá? Então, assim, é uma ópera que me agradou do começo ao fim. Eu senti muito prazer em escutar. A abertura me fascina, me fascina. O terceiro ato da ópera, que é aquele ato que a infidelidade está realmente ali sendo bem trabalhada, que é o momento em que a Susana entrega o bilhete ali na hora do próprio casamento dela, né, pro conde. Esse ato 3 para mim, ele é o ato mais bonito da peça, né? E, e, e é isso. Então eu me senti muito bem, fiquei muito feliz de escutar novamente essa ópera. Os duetos, né? O dueto de insultos entre a Susana, que é a esposa do Fígaro, e a Marcelina, né? Que é a governanta e a futura mãe do, do Fígaro. O dueto de insultos dela é maravilhoso. Maravilhoso, né? Eu gosto bastante desse dueto. Aquele momento também em que ficam de um lado ali a Susana e o Fígaro, e depois o Conde e os outros do outro lado também, cada um confrontando, né, opondo ideias ali, também é uma cena belíssima, né? Então eu não tenho nada mais a falar do que uma belíssima ópera, uma das mais lindas que a gente está trabalhando nesse circuito, e ó, que nós vamos trabalhar com óperas aqui maravilhosas, tá?
com óperas, por exemplo, nós vamos discutir a próxima ópera, se eu não me engano, é o Dom Juan, né? Mas vamos chegar na Flauta Mágica, por exemplo, né? Onde nós vamos ter a área da Rainha da Noite, o Papageno. Então são coisas assim, ícones realmente da música da música clássica, literalmente do período clássico da música, né? Que é Mozart, e da música erudita. Tá? Então, isso que eu senti muita alegria, eu fiquei muito feliz e gostei da montagem, a montagem clássica, não tiraria nada dessa montagem, tá? Para mim foi perfeita. Eu adorei e foi uma das primeiras vezes que eu deixei o player correr solto e depois fui sintetizando algumas ideias que vou falar com vocês mais adiante aí no momento dos conceitos e das ideias, tá bom? Então vamos lá. Próximo a falar, quem gostaria? Eu posso falar, Bruno. Vamos lá, Eu Nilva. não coloquei aqui no bate-papo, eu sempre prestei atenção em você e acabei esquecendo de colocar. Mas, enfim, o que eu queria falar, assim, eu achei bem interessante essa boda de Fígaro. Agora eu fiquei, com relação ao que eu senti, né, fiquei esperando aquela música que todo mundo sabe, Fígaro, mas aí depois que eu fui sacar que aquela música é no Barbeiro de Sevilha, né, e eu fiquei esperando a hora dessa música e nada. Uma coisa que eu achei interessante, eu também amei a abertura belíssima, né? Quando a orquestra fica ali no fosso tocando, a abertura muito bonita. Aí eu li um pouquinho para poder entender alguma coisa, também falou que é a primeira ópera que se usa o clarinete. Até então ainda não tinha se usado esse instrumento, né? O instrumento de sopro, o clarinete, foi usado a primeira vez com essa ópera. Eu achei isso interessante. Aí eu fui observando as músicas, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas muito instrumento de sopro, o que dá uma ideia assim de leveza também na música, né? Instrumentos assim de sopro. Eu achei isso interessante. Essa ópera é uma ópera cômica, até então, como você falou, a gente ficou vendo só óperas mais sérias, né? E aí entrou uma ópera que deu para relaxar um pouquinho mais, a gente riu com as cenas, né? E eu gostei muito da voz, eu achei, assim, no que eu senti, eu amei a voz da Condessa, um soprano maravilhoso, e também amei muito a voz da Susana, meu Deus, vozes belíssimas, né? E uma coisa que eu achei, uma coisa que eu senti, que foi uma estranheza, né? Não sei se vocês sentiram isso, longe, não é questão de preconceito, mas eu achei interessante que na hora que entra o pajem é aquele que ajuda ali o conde e a condessa a se trocarem, a fazer coisas pessoais, né? Na casa, no castelo lá do conde, é o pajem que faz isso, né? E o pajem, na ópera, eu não sei se na ópera original, mas nessa ópera que você nos mandou, né, que a gente assistiu, foi feito por uma mulher, né? O papel de uma mulher. E normalmente a gente pensa no pajem, o papel de um homem, de um garoto, né? Parece que eles começavam com 10 anos e continuavam nessa carreira de pajem. E aí eu achei isso uma estranheza, né? Depois eu queria entender melhor. Eles colocaram um papel de uma mulher, né? E só que uma mulher fazendo o papel de um homem, tanto é que o nome era Querubino, né? Que querubim de anjo também, né? Eu achei isso diferente. Então, com relação a sentir, eu acho que são essas questões aí. Já passo a palavra. Pois é interessante que realmente na composição original o querubino, né? Ele fica a cargo de uma soprano ou de uma mezza, de uma soprano ou de uma mezza, ou de uma soprano, ou de uma soprano, tá? Bruno, Oi. tá voltando a sua voz. Tá voltando a sua voz. Tá voltando? Pera aí. Tá voltando? Pera aí.
estão me escutando agora? Estão me escutando agora? Alô? Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Tá bom. Ainda tá com eco infinito. Tem alguém usando meu. Oi, alô? Vocês estão me escutando aí? Agora ficou bom. Ficou bom? Tem Agora alguém me, ficou bom. tem alguém me escutando com som estéreo aí? Não, Agora né? tá bom, tô te ouvindo. Então tá. Então deve ter sido algum erro aqui do site aqui, talvez. Então, beleza, vamos continuando então. Beleza. Acho que tá tudo certo então, beleza. Então a gente estava falando então sobre a questão do querubino, né? Então, na montagem inicial, então a gente tem realmente que o querubino ele era feito por uma soprano ou por uma mezzo-soprano, tá? Então não foi uma adaptação dessa produção aí. É algo realmente que estava na estreia dessa ópera lá em 786. Nós temos então o conde como barítono, a condessa como soprano, o Fígaro como barítono, a Susana como soprano, Querubino como soprano ou mezzo-soprano, Marcelina como soprano, o Bartolo, que é o doutor lá, como baixo, né, que é essa voz mais grave, e o Basílio, que é o professor, aquele do cabelinho assim levantado, o tenor, né. Engraçado, é caricato, né, essa figura do Basílio, né, do professor de música, né, como ele é aquele tipo de vilão engraçado, né, que a gente acaba achando engraçado como ele age no palco, né, então a gente acaba conhecendo por aí vários desses vilões assim, né, desse tipo, né, vilões engraçados, né, até mesmo em produções brasileiras, etc, né.
Então é isso. Então vamos lá. Próximo, assim que a Nilva terminou, então, quem que é o seu próximo a falar sobre sentidos, sensações? Eu vou falar aqui, Bruno, um pouquinho. Vocês estavam falando do querubim, né? O querubim do amor, né? Como ele é chamado lá, o querubim, né? Sim, isso. Eu achei legal, assim, mas eu fiquei... Alguém... Tá gravando. Então, assim, a minha intenção é de que no futuro a gente olhe para trás, olhe pelo retrovisor e pense, nossa, veja quanta coisa de qualidade a gente teve a oportunidade de assistir, de ler e de discutir, sabe? Então, eu já disse em outros encontros para as meninas aqui, né? Que é um privilégio muito grande estar com vocês aqui. Esse aqui é um momento de muitíssima qualidade que pouquíssimas pessoas no Distrito Federal, até no Centro-Oeste, têm essa oportunidade, né? De estar fazendo o que a gente está fazendo, sabe? E já estamos a 5ª ópera desse circuito e nós vamos até o fim, né? E temos aí um projeto aí até o final do ano de grandes clássicos da literatura. Alguns a gente vai, no nosso gosto pessoal, a gente vai gostar mais, outro vai gostar menos. Uma ópera vai ser mais chata, outro não vai ser. Mas o que importa é ter esse propósito de falar, eu vou assistir, eu vou ler, eu vou me formar com cada vez mais qualidade, sabe? E isso vai, vocês podem ter a certeza na vida de vocês, isso vai fazer tanta diferença, tanta diferença. Vai mudar o patamar de discussão de vocês com outras pessoas, os níveis de conversa vão mudar, os parâmetros estéticos de gosto de vocês vão mudar também, né? Vocês não vão aceitar mais as coisas muito prontas que te falarem. Isso vai ser muito importante. Então, assim, eu tô já nessa caminhada de clube de leitura já há algum tempo, há alguns anos, e eu só tenho a agradecer a todos que me acompanharam até hoje, porque eu tive uma formação tão sólida nesses anos, que assim, talvez eu não teria, por exemplo, um circuito acadêmico de conhecimento, que me deixaria com uma profundidade muito específica em um tema, sabe? Estudando um autor específico, estudando um tema muito específico. Aqui não. A gente estava falando de Grande Sertão Veredas, aqui a gente está em Mozart agora, daqui a pouco vamos estar em José de Alencar, depois Clarice Lispector, depois vamos chegar nas óperas do Verdi, nas óperas, sabe, italianas, alemãs. Então, assim, a experiência estética de lidar com o diferente é que vai tornar a nossa vida mais rica, sabe? Foi uma frase que eu disse aqui uma certa vez aqui, que acho que é a Socorro, que não está hoje conosco aqui, que ela gostou muito dessa frase, né? A arte, ela nos faz estranhar as coisas para que nós não estranhemos o mundo, né? Então a arte, ela causa na gente esse incômodo de falar, não tô gostando muito disso. Isso aqui não tem a ver muito com o meu gosto, com as coisas que eu quero, mas eu vou continuar. Porque se eu continuar consumindo isso, eu continuar lendo, continuar me dedicando a assistir, a discutir com as pessoas, lá na frente
eu já não vou me estranhar mais com esse mundo tão diferente, sabe? Com esse mundo talvez mais sofisticado, né? Então, por exemplo, quando vocês, por exemplo, aqui, quem aqui já teve a oportunidade de ir a Paris, por exemplo? Quem já foi a Paris aqui? Levanta a mão. Eu já fui. Quem já foi a Paris? Ninguém. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de ir a Paris, por exemplo, vocês, um dos dois pontos muito importantes que vocês vão passar por Paris é a famosa Ópera de Paris, que é a Ópera Garnier, e vocês vão passar também pela Praça da Bastilha, onde tinha a Bastilha lá, que caiu lá em 14 de julho de 89, né, o começo da Revolução Francesa. Lá lá na Bastilha, construíram uma ópera, uma casa de óperas lindíssima, super moderna, chamada Ópera Bastilha, né? Então, quando vocês estiverem visitando Paris, vocês podem ter certeza que vocês vão querer conhecer a Ópera de Paris, vão querer conhecer a Ópera Bastilha, e se brincar, se naquela noite, talvez nas noites que vocês estiverem em Paris, vocês vão olhar o que está em cartaz e vão poder assistir aquilo sem estranhar aquilo. Então a experiência de vocês, até mesmo turística, vai se tornar muito mais rica, sabe? E vocês vão poder voltar para casa e falar: nossa, eu assisti uma ópera na Ópera de Paris, sabe? Que é uma coisa que eu tenho o orgulho de falar para as pessoas. Olha, eu assisti uma ópera em Paris, eu assisti uma ópera em Viena, eu assisti uma Carmen do Bizet em Estocolmo, eu assisti um concerto do Vivaldi em Veneza, que era a cidade dele. Então, assim, esse tipo de arte pode nos incomodar, pode não nos agradar, porque cada um tem os seus gostos construídos ao longo de 20, 30, 40, 50, 60 anos, mas vocês podem ter certeza que na hora que, no frigir de ovos, o teu conhecimento vai estar tão rebuscado, tão fino, que você vai se diferenciar de todo mundo. Vocês podem ter certeza disso. A experiência, o que vocês passarão para os filhos, para os netos, será assim, uma coisa muito grande, sabe? Então nós temos, enquanto adultos aqui, na nossa fase de aprendizado, né, com o nosso foco, o nosso cognitivo aqui no ápice, em nos dedicarmos mesmo a estudar, a ler, a dormir um pouco menos para ler, a dormir um pouco menos para estudar, a dormir um pouco menos para assistir uma ópera, para assistir uma peça, porque isso vai fazer uma diferença muito, muito grande lá no futuro, tá? Em todos os sentidos, tanto no momento de lazer de vocês, como no momento de coisas sérias, né? Numa reunião. Às vezes você tem um chefe, o dono da empresa, ou um presidente do órgão que você trabalha, ou um professor universitário, alguém que está te orientando, e aí você tem um papo um pouco mais, sabe, um pouco mais fino das coisas, sabe? O cara fala: poxa, eu acabei de voltar da Europa. Ah, você estava onde? Ah, eu estava em Londres. Poxa, que legal, você foi no Globe, no Teatro Globe, do Shakespeare? Ah, não fui. Poxa, eu poderia ter ido, né? Tanta peça legal sendo encenada lá pela companhia. Ou se você passou por Paris, pô, você foi na Ópera Garnier, já visitou lá, pelo menos para tirar foto lá dentro, né? Então, assim, tudo muda, tudo muda. Quando você fala, todo mundo vai parar para te escutar. Todo mundo vai parar para te escutar, né? Então, eu vejo muito o nosso clube, apesar de não ser um clube, um grupo de estudos, apesar de não ser um grupo de estudos, ele é um clube cultural, ele é de formação cultural, né? Então, aproveitem, aproveitem, né? E vai ter momentos que vai ter incômodo mesmo. A leitura vai ser difícil, vai ser chato escutar. Você vai dormir assistindo a ópera, mas você pausa e volta e assiste de novo, e entendeu? Não tem problema não. Eu fui assistir essa ópera novamente, eu cochilei 2 vezes. Cochilei, mas também fui ver também, era anteontem à noite e ontem à noite. Então, eu tava pedindo para dormir, né? E então, assim, o caminho é um pouco salgado, mas ele vale a pena, viu? Ele vale muito a pena. E se a gente está aqui, a gente sabe disso, né? E não precisa nem falar, né? Só de estar aqui nessas horinhas, a gente sabe disso, né? Então vamos lá, quem é o próximo a falar sobre o eu senti? Alguém mais? Vamos lá, Eu. Vera, fique à vontade, Vera. Primeiro, eu achei assim a ópera de muita leveza, né?
A música é uma coisa assim fenomenal e muito bem, uma sincronia muito boa em relação ao cenário e a cena, né? Eu achei assim, isso formidável. Segundo, o cenário também, achei um cenário muito bacana, um cenário simples, né? Mas muito de acordo também com aquela cena, com a necessidade, achei muito bacana. As vozes maravilhosas, né? Como a Neuma colocou, né? A voz da Susana, a voz do Conde, né? Enfim, mas todas as vozes muito lindas. Eu achei interessante o menino lá, como é o nome dele? Que eu esqueci o pajem deles, né? Eu achei muito interessante, porque ele é um adolescente, né? Então, assim, ora ele está vestido de mulher, porque vai fazer lá os truques deles, mas ele não se importa. Ora ele está vestido de menino, né? Então, assim, ora ele está apaixonado, ora ele não está, ele tem um carinho muito grande para a Suzana, mas ele também quer a Condessa. Eu achei muito interessante a colocação do adolescente, né, na ópera. Meu nome dele? Aqui não consigo ler. Eu acho que é Thomas, né? Como é seu nome? Aí, do casal. É o Léo. Ah, o Léo, porque eu não estou conseguindo ler. Léo tá Eu achei indo. muito a colocação do Léo em relação a essa coisa da sociedade, né? Da hierarquia, do conde, dos donos dos escravos, né? Terem, assim, esse poder sobre os criados, né? Porque, assim, por exemplo, o que é que eu achei a ópera interessante? Tem uma hora que o Fígaro, ele encara o conde de uma forma, assim, de igual para igual. Então, eu achei interessantíssimo. Ele olha para o conde, assim, na mesma altura dos olhos, né? Então, assim, uma crítica muito formidável, que eu achei que Mozart fez de uma forma leve, né? Eu, na verdade, gosto muito de ópera, mas, como o Bruno colocou, não tenho, assim, essa coisa de todo dia, mas também não sou a favor muito dessas coisas de hoje em dia, eu fujo um pouco, né? Mas eu achei, assim, muito interessante. Se eu não me engano, o Mozart foi o primeiro que escreveu uma ópera de comédia, tá? Mas isso aí eu também não tenho certeza, porque, na verdade, eu assisti a ópera hoje e fui meio pulando, né, os atos. E o que eu li também, sobre Mozart, etc. Mas eu achei, assim, uma ópera maravilhosa, gostei muito do guarda-roupa, sem ser um guarda-roupa muito sofisticado, simples, entre aspas, né? Mas atendendo bem a época, assim, vamos dizer assim, existia uma diferença muito grande, né, entre o guarda-roupa dos empregados, né, com o guarda-roupa do conde e da condessa, mas de uma forma, assim, muito sutil. Então, assim, eu gostei, o que eu mais gostei nessa ópera foi a leveza de tudo, sabe? A leveza da música, a leveza do cenário, a leveza do guarda-roupa, a maneira com que eles se expressavam também, não era uma coisa assim, forçada, né? Tudo muito natural. Eu fiquei, assim, muito encantada com a ópera. Legal, velho, legal. Antes da gente passar para a parte do eu penso, que a gente vai vir com as ideias, né? Deixa eu só ver um negócio aqui para falar para vocês. Eu ia falar. Peraí. Deixa eu só ver um negócio aqui.
Só para não falar bobagem para vocês. Só um segundinho. Espera aí. Olha só, ó, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Ó. Conseguem ver aí? Ó, aqui estamos aqui na Ópera de Nova York, viu? No Metropolitan. Olha aí. Essa aqui é a temporada 24, 25. Aqui temos o Barbeiro de Sevilha. Aqui temos Fidelio, do Beethoven. Aqui temos a Flauta Mágica, de Mozart. E olha quem está aqui, ó. De 31 de março até 17 de maio, as Bodas de Fígaro, né? Então, isso aqui é um exemplo para ver como que isso tá aí atual até hoje, o quanto que está se assistindo isso até hoje, tá? E aqui Rigoletto, etc, né? A Flauta Mágica aqui e tal. Então a gente tem muita coisa legal, tá? O Bruno, diga. Quando vai numa ópera assim, por exemplo, nos Estados Unidos, o idioma é inglês, é italiano? Não, é na ópera no idioma original. No idioma original. Então, essa ópera do Mozart foi em italiano, ela é apresentada em italiano, e você ganha, no começo, ou você ganha um libretinho, né, um libretinho, né, para você ir acompanhando os atos, ou a depender da ópera, você tem uma tela, né, um telão, às vezes ou em cima ou embaixo do palco, aonde vai passando ali as falas, a legenda, né? Vai passando a legenda e aí você vai acompanhando, né? Então, é isso, era só a título de curiosidade. E aí, outra coisa interessante também, quem é que já assistiu aquele filme chamado Amadeus, que fala a história do Mozart? Alguém já assistiu? Já assistiu, né, Neuva? Talvez a Vera já tenha assistido. Você já assistiu, Andréia, Amadeus? Ainda não, Bruno. Ainda não. Amadeus, gente, é um filme que fala sobre a vida de Mozart, né? Fala assim de maneira muito adaptada, tá? Vera, só uma pergunta, você já assistiu aquele filme Amadeus, que fala sobre o Mozart? Já, né? Então, 2 vezes. olha só, é um filme da década de 80, tá, gente? Mas ele é um filme que não é 100%, ele é um filme adaptado, um pouco bastante ficcional sobre a vida do Mozart, tá? E lá, olha só, eu vou até pegar a minutagem aqui pra gente aqui, porque eu quero mostrar uma comparação com As Bodas de Fígaro com esse filme, tá? Olha só. Deixa eu pegar a minutagem específica aqui, ó. 42 minutos e 5 da ópera. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. 42. Vou apresentar aqui a tela aqui. Eu vou começar a dar o play, vocês me digam aí se tá saindo em bom áudio, tá? Em um bom volume. Tá bom? Beleza. Presta atenção na melodia.
o grande urmante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Vede del fandango una pancia per il fango, per montane e per valloni, con le neve foglioni al concerto di tromboni, di bombardi di cannoni, i palli in tutti i tuoni, all'orecchio fanti schiar. Non ti avrai i pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non vedrai farfallone amoroso. Esse momento. Giorno di giorno girando. Tantarã, Quando il riposo ti sento amontino d'amor. Le belle quando il riposo ti sento amontino d'amor. Tá bom. E aqui agora eu vou mostrar para vocês, então, agora uma cena, né? Quem já assistiu o filme já deve ter mais ou menos percebido que cena que eu tô tratando, né? É o momento em que Mozart está sendo apresentado na corte, né, do imperador austro-húngaro, né? E o grande compositor ali da corte, no filme, era Antonio Salieri, um italiano. Foi um grande músico que existiu realmente. E aí, no filme, o Salieri tinha composto uma marchinha para o imperador tocar no piano. Ele tinha acabado de compor pro imperador aprender a tocar no piano aquela marchinha. Bem simples, né? E aí chega o Mozart, apresentado na corte, e o Mozart, então, é convidado a tocar, né, essa pequena peça. E aí nós vamos ver exatamente ele tocando a marchinha do Salieri, e aí vocês vão perceber como é que as coisas se combinam agora. Compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Então tá aqui o trechinho do filme. Ó, já começa assim, ele já sabe de cabeça a marchinha. One hearing only? I think so, sire. Yes. Show us. Vocês estão escutando bem? Dá um joinha aí. Tá, beleza. A cara do outro. The rest is just the same, isn't it? E o resto é igual. It doesn't really work, does it? Isso não funciona. Did you try? Shouldn't it be a bit more? Or this? This? Yes. Better? What do you think? Inveja. É isso, gente. Então, assim, a gente acabou de assistir, então, exatamente ele pegando a marchinha, né, do Salieri e compondo exatamente o trecho, né, das Bodas do Fígaro, que é exatamente esse trecho que a gente acabou de escutar, né? É claro, isso aqui é uma ficção, né? Foi ficcionado aí pelo autor do livro, né? Que foi escrito, mas a gente vê aí, né? Isso que é interessante, tá vendo? Eu assistindo
a ópera, eu me lembrei exatamente da cena do filme, né? É isso que a gente quer. A gente quer exatamente isso. De você alguém falar algo para você e você lembrar de um pensamento, de uma citação, de uma obra, de uma ópera, não interessa. O que importa é criar esse repertório que é interessante, né? Então, eu tinha esquecido de falar no momento que eu falei sobre essa melodia que foi replicada aí no filme, no Amadeus, tá? Então, eu recomendo a vocês, tá? Um filme maravilhoso, quem já assistiu sabe disso. A Vera já assistiu 2 vezes, eu já assisti pelo menos umas 5 vezes esse filme já. Então, Eu tenho vontade de assistir. ele é muito bom, ele é um filme muito bom mesmo, né? É claro, é um Mozart caricato, tá? Não tem nada a ver com a realidade. Animalizaram um pouco o Mozart, fizeram dele meio que um cara meio que, né, extravagante, um pouco excêntrico assim, mas ele era só um cara, um mulherengozinho mesmo, comum. Ele não era esse cara maluco, né? Como colocam no filme, tá? Então tá, vamos agora então para o pensar, para as ideias, para os conceitos. É a hora agora que a gente começa a levantar, a alçar voo para temas mais abstratos, para filosofia, para história, né? Então é um momento que a gente começa a ficar mais... que a coisa começa a ganhar um pouco mais de substância, né? Então vamos lá então. Quem quer começar então a falar sobre Eu Pensei, então? Fiquem à vontade. Agora é a hora dos repertórios, das ideias. Alguém? Dou-lhe uma. Parece leilão de quermesse, né? Leiloar o leitão, né? Dá-lhe uma. Então tá, então. Eu vou começar. Vou falar aqui então. Você vai? Então vai lá, Léo. Vai lá, manda Eu acho que eu usei o meu eu senti no lugar errado. Seria aquele meu pensamento encaixaria melhor agora no eu pensei, só fazendo esse ajuste. Ah, tá, verdade. Faz sentido. Que você falou do direito, né, do senhor feudal, Isso, né? Direito do senhor feudal, e eu fiquei pensando sobre isso, como que era na época, né, para as Isso, pessoas que viviam e isso. tudo mais. Uhum. Então vamos lá, então eu vou me dar o direito de começar. Na abertura da ópera, assim que tem aquela abertura, vem logo o dueto do casal protagonista aí, né? Do Fígaro e da Susana. Né? De cara. Como é que a gente pega o Fígaro? Ele tá fazendo o quê? Medindo o quarto. 43. Então ele tá ali fazendo a métrica do quarto, porque ele vai ganhar ali um presente, parece que do conde, né? Pro casamento dele, né? Então ele tá medindo o quarto, né? E nós temos a Susana. Ela chega no exato momento para quê? Para falar do chapéu dela, da roupa dela que ela ganhou. Ou seja, o que nós temos aqui de cara? Nós já temos a dualidade mais básica e mais estereotipada que nós temos de homem e mulher. Ou seja, o homem ali fazendo a métrica, o cálculo, usando a razão, e a mulher se importando com a aparência, com a beleza, chamando atenção em relação ao qualitativo dela, que é a beleza ali no caso, que ela está querendo chamar a atenção naquele momento. Né? Então nós já temos essa diferença aí, essa dialética interessante entre o quantitativo, o racional, né, do cálculo, o masculino, né? E ali o feminino ali como a beleza, o corpo, né? E essas noções mais genéricas que a gente pode estereotipar aí, o masculino e o feminino, o que são assim coisas que são construções, né? E é claro que nós temos toda uma indústria construindo essas construções junto com a gente, né? É isso. Então esse é o primeiro pensamento que eu queria trazer para vocês, então. O segundo pensamento tem exatamente um desdobramento do que o Léo falou, né, sobre o direito aí do senhor feudal, né? O Mozart, vocês vão perceber isso nas próximas óperas, ele está muito preocupado com uma coisa que está acontecendo no mundo, né? E o que está acontecendo no mundo? Deixa eu só verificar uma informação precisa para não falar bobagem. Ó.
que está acontecendo no mundo aqui no final, nas últimas 2 décadas do século XVIII, que é quando o Mozart compõe essa ópera aqui? Estamos vivendo a efervescência do iluminismo, tá? Do iluminismo. Logo, Mozart, como era um iluminista, vamos deixar mais claras as coisas aqui? Mozart, ele era um maçom, tá? Ele era maçom. Então, Mozart, assim como todos da maçonaria, estavam todos alinhados ao quê? Ao iluminismo, né? A esse império da razão contra as chamadas trevas da Idade Média, né? Então, trazer à pauta a questão da prima nocta, da primeira noite, era importante, né? Para combatê-la, né? Então, quando Mozart traz a prima nocta pro palco aqui da ópera, ele está querendo exatamente falar do desmoronamento desse tipo de direito feudal, esse tipo de direito que se supunha que o senhor feudal tinha em relação às pessoas. Os iluministas estão preocupados em quê? Em assegurar ao ser humano direitos básicos. É ou não é verdade? Direitos básicos. Entre eles, por exemplo, uma escola pública, por exemplo, né? Dar o acesso à escola às pessoas, né? Nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Então nós temos a Revolução Francesa em 89, né? Então, trazer a prima nocta nesse cenário do iluminismo era um tema muito importante. Por quê? Era exatamente para mostrar que esse direito estava em desmoronamento, estava sendo extinto da sociedade. Então a ópera, As Bodas de Fígaro, assim como a Flauta Mágica, que é uma ópera que nós vamos assistir aí, acho que daqui 2 ou 3 óperas nós vamos assistir a Flauta Mágica, são óperas muito iluministas. E em A Flauta Mágica nós vamos perceber principalmente o quanto que ela é maçônica, tá? Muito maçônica. Nós vamos ver rituais acontecendo ali na ópera, nós vamos ver a questão da razão, do conhecimento, da liberdade que as pessoas vão ter pelo acesso ao conhecimento e não pela fé, não pelo dogma, tá? Então, Mozart viveu nessa época aí, né? Ele estava em contato com essas ideias o tempo todo, ele era um artista, então ele estava o tempo todo ali vivendo isso, tá? Aqui, As Bodas de Fígaro é uma obra de 86, de 1786, e a Flauta Mágica é uma ópera de 1791, exatamente aí 2 anos após a Revolução Francesa, tá? Então é isso. Então, trazer a prima nocta, a primeira noite do seu feudal, era, na verdade, para mostrar que isso tinha que cair, e que é o que acontece na ópera, né? Ao fim e ao cabo, né, vocês terão a oportunidade de assistir o finalzinho da ópera aí, o Léo e a Taine, vocês vão ver que isso não vai dar certo, no final isso desmorona, né? Não vai dar certo a prima nocta do Conde, tá? Então era essa a digressão, o aprofundamento que eu queria fazer com vocês, a prima nocta, tá? Ô Bruno, diga, vamos lá. Aproveitando que você falou disso e pegando no comecinho, você falou que o Mozart escreveu a música e melodia e outro cara escreveu o libreto. Isso. Eles se juntavam e um conversava com o outro ou foram feitos em momentos distintos? Eles tinham contatos mesmo, assim, de amizade, e aí iam conversando detalhes, né? Então aí era uma obra conjunta mesmo, né? Era uma construção conjunta, era. E com certeza, assim, eu não posso te falar detalhes disso, mas com certeza ele era uma composição conjunta e cada um adaptando ao que o outro estava fazendo, com certeza. Então, com certeza, várias linhas do texto devem ter sido reformuladas, retiradas, acrescentadas, né? Principalmente, você pega, por exemplo, aqueles momentos, né, em que os cantores ficam repetindo sílabas, né? Então, aqueles momentos, com certeza, ali foi coisa do Mozart, né? Falar, olha, vamos colocar no libreto aí a repetição dessa sílaba, sabe? Da porta tocando, do sino tocando, din, 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 dom, dom, dom. Então, coloque essas coisas, né? Então, era uma construção coletiva, tá? Não era assim. Tanto é que essa história do Fígaro,
ela é uma história que vem do teatro francês, tá? Do Beaumarchais. O Beaumarchais era um autor, né, de teatro, e aí ele tinha colocado essa obra a público, e aí fizeram, né, a ópera em cima, né? Tanto é que o nome da ópera, o nome da peça é Le Mariage de Figaro, né, de 1784, do Beaumarchais, tá? Então tá aqui, ó, o libreto é de Lorenzo da Ponte, com base na peça La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro, de 1784, do Beaumarchais, tá? Então, a gente pega, por exemplo, o Dom Juan, que é o que nós vamos ver a próxima ópera, tá, do Mozart. É o Dom Giovanni, é Dom Juan, tá? Que foi eternizado por Molière, né? O grande comediógrafo francês, tá? Então é isso. Eles tinham uma composição ali conjunta, mas eu não sei mais detalhes dessa composição, não. Nem cheguei perto de saber disso, não. Beleza? Talvez numa biografia do Mozart a gente tenha mais ideia disso, né? Infelizmente, o Mozart, ele é um dos poucos compositores aí famosos que tem um túmulo famoso, né? E, infelizmente, ele foi enterrado como indigente, né? Um cara dessa envergadura, né? Um cara super importante. Eu fui na casa dele, lá em Viena, né? Tem lá a Casa Museu do Mozart, né? Em Viena. E, assim, eu até comprei um... Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um bustozinho do Mozart aqui, ó. Eu comprei lá em Viena, ó, que legal, bonitinho. Que ó. legal, hein? Comprei na casa dele. É isso. Bem bonitinho, tá aqui, W.A. Mozart. Bem bonitinho. Paguei 8 euros. Tá aqui. Então, assim, é muito triste isso, sabe? De ver que um cara dessa envergadura foi colocado como indigente, sabe? É muito triste mesmo. Então vamos lá. Outro ponto específico aqui sobre o Pensei é sobre o Querubino, né? Esse grande coadjuvante aí, né? Super carismático, né? O que o Querubino é então aqui? Como a gente já a Andrea meio que deduziu aqui no começo já, era o Querubim do amor, né? Então ele representa o que nós já fomos, né? Esses jovens que têm paixão, que querem conquistar as coisas, que querem amar, sabe? Ah, meu pai tá me proibindo de namorar, minha mãe tá me proibindo. Eu vou namorar de qualquer maneira, eu vou namorar escondido, não interessa, entendeu? Então, assim, o Querubino é exatamente uma representação da gente enquanto jovem, né? Apaixonados pela vida e que queremos viver as coisas, né? Ele é um inconsequente, né? Vocês percebem que ali, o que tiver vivo na frente dele, ele quer agarrar, né? Ele quer agarrar. O que tiver vivo na frente dele, ele tá querendo pegar, né? Então, assim, é isso. Ele é essa representação aí da juventude, né? Desse ímpeto, né? Outra coisa interessante também é lá em 38, até a minutagem 38:18, na hora que eles pedem para o Conde validar a união deles, né? O próprio Conde olha para o público e fala: olha, eu pelo menos tenho que fingir que eu estou aceitando, né? Porque eles estão lá cobrando o quê? Mantenha a nossa, valide a nossa união e não venha cobrar uma prima nocta, não venha exigir sua primeira noite com a noiva, né? E aí ele, de maneira bem, né, bem, numa disfarçatez muito grande, fala: não. Ele fala pro próprio público: não, vou fingir aqui que eu tô aprovando, mas não tá aprovando. No final das contas, ele quer realmente a Susana para ele, né? O que nos faz pensar em quem? Maquiavel. Maquiavel falava isso, né? Ensinava isso. O príncipe, aquele que tem o poder, e ele, no caso, ele é o príncipe daquele lugar, né? Ele é o dono do poder daquele lugar. Ele tá preocupado em quê? O príncipe tem que estar preocupado em quê? Em fingir ser virtuoso, em aparentar ser virtuoso, e não em ser verdadeiramente virtuoso, né? Então a maioria dessas obras que nós vamos ver, eu sempre vou trazer uma pitadinha de Maquiavel,
de Foucault, porque são caras importantes para tratar sobre a questão do poder, né? Então, no último encontro a gente falou de Montesquieu, né, lá do Grande Sertão Veredas, né? Foi muito interessante isso. Só o poder controla o poder, né? Então eu sempre vou fazer questão de trazer essa questão do poder para a gente aí, tá? Outra coisa interessante é sobre a hipocrisia, né, do nosso conde, né? Ali no terceiro ato, né? O quanto ele está revoltado, né? No segundo e terceiro ato, o quanto ele fica revoltado e fica numa crise de ciúmes quando escondem lá o querubino dentro do armário, né? E ele fica naquela crise de ciúmes, né? Uma hipocrisia tremenda, né? E as comédias têm muito isso, né? De revelar por meio do engraçado, do atrapalhado, do caótico, verdades muito, muito fortes da nossa realidade, né? Então, a hipocrisia, o falso moralismo, né? O cara tá ali morrendo de ciúme da mulher, querendo matar quem tá ali, talvez traindo ele ali, e ele mesmo tá armando uma traição para cima da esposa, dentro da própria casa, sabe? Então, assim, quem é ele, né? Por que ele tem que ser o arauto da moral e dos bons costumes aqui, sendo que ele tá fazendo exatamente a mesma coisa, né? Então a comédia tem muito isso, né? De trazer pelo risível, trazer pelo caótico, pelo engraçado, essas verdades que a gente vê por aí todos os dias, né? Todos os dias. Outra coisa interessante é quando em certo momento o próprio Fígaro, junto com a Susana, no meio daquela confusão ali do segundo e terceiro ato, eles falam, olha, agora nós temos que seguir o roteiro do teatro. Eles falam exatamente isso. Né? Nós temos que seguir aqui o que o teatro manda. Então agora nós vamos anunciar nosso casamento. Ou seja, os próprios personagens colocando o roteiro para funcionar. Isso é genial. Isso é genial. Isso é o que a gente chama de meta. Né? É um meta teatro. Ou seja, é o teatro falando dele mesmo, né? É o teatro falando dele mesmo. São os atores falando do que eles mesmos têm que fazer naquele momento. Isso é coisa genial. Isso é coisa que a gente vai ver, por exemplo, só ali no século XX. Ou que a gente vê, quer pegar uma coisa de cultura de massas aí? Quem já assistiu algum filme aqui do super-herói lá, do Deadpool? Quem já assistiu aqui o Deadpool? Né? Lá no Deadpool, o Deadpool fica o tempo todo falando com o público, falando, olha, é agora que eu vou bater nesse cara. Olha, é agora que eu vou ter que voltar aqui pro roteiro do filme. Olha, é agora... Ele critica, às vezes, a própria produtora do filme. Né? Então, assim, é uma coisa que nós usamos hoje em dia nas artes cênicas, né? Que é esse meta-teatro, o meta cênico, né? E que ele já fala aqui, né? Que ele já coloca aqui. Isso é muito interessante, né? Que mais? O final do ato 3, né? Ou seja, tá em pleno... Isso que é muito engraçado, né? A vida humana é exatamente isso, é muito contraditória, né? Ela é muito cheia de nuances, assim, que são inacreditáveis até, né? O bilhete para encontrar a Susana é entregue exatamente pela própria noiva no momento do casamento dela, sabe? Então, nós temos um momento do casamento em que a infidelidade é colocada à tona, né? Então, a esposa já está traindo antes de casar, sabe? Então, assim, é muito louco, né? E o fim da peça, né? Assim, são os meus comentários, tá? Depois vocês vão entrando aí. É exatamente como toda comédia, Aristóteles ensina isso pra gente, né? O que é uma tragédia? Tragédia não é só aquilo que no final vai ter morte, isso é muito vulgar falar assim. A tragédia, o Aristóteles diz o seguinte, lá na sua Poética, é uma trama, a tragédia, em que temos como objeto, como personagens, grandes nomes da cultura, grandes nomes da mitologia, ou grandes nomes da política, em que começa bem e termina mal. É assim a tragédia. Começa bem, tem uma confusão no meio e termina muito mal, né? Esse mal pode ser um exílio, uma morte, um suicídio, uma prisão, né?
uma escravidão, né? Acabei de ler uma obra de Eurípides agora, chamada As Troianas, né? Trata sobre a escravidão das troianas depois da derrota da Guerra de Troia, né? Então, o final delas, da tragédia, é exatamente elas tentam durante a obra se defender, mas no final elas são levadas para a escravidão, né? E o que é uma comédia, então? É aquilo que termina, que começa estranho, mal e termina bem. E é isso que acontece aqui. Temos todo esse embaraço durante a peça, do conde, do querubino, da Marcelina, né, a governanta, querendo casar com o Fígaro por causa de um empréstimo. Olha que coisa louca, né? Você vai casar comigo porque eu fiz um empréstimo a você, você me colocou como garantia casar comigo se não pagasse, né? Coisa impensada hoje em dia, né? Isso não existe, né? Isso é algo muito pré-iluminismo, né? Você ficar alienar a vida do outro, né? A vida é inalienável, como ensina, né, o direito atual, né? Então, a comédia é isso. Então, ela começa mal, começa confusa e termina bem, né? E é o que acontece aqui. No final, ele pede perdão e a nossa condessa fala, eu tenho uma alma boa e eu vou te perdoar. Ela fala, eu sou doce e eu digo que sim. Eu sou doce e eu digo que sim. É assim que termina, né? E aí todo mundo canta o amor, canta a beleza e acaba a peça. É assim, comédia é assim, né? Acostumem-se, tá? Em Shakespeare, em Molière, em Aristófanes, em Mozart, em todas as comédias que vocês assistirem aí, a comédia vai sempre terminar assim, tá? Vai começar estranha e vai terminar bem, tá? Então é isso, esses eram meus comentários, assim, sobre o Eu Pensei, né? Assim, tipo, meia hora falando sem parar, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Vamos lá, agora quem quiser falar, fique à vontade. Quiser desdobrar alguma coisa. Eu queria falar sobre o Eu Pensei em relação ao quarto ato, né? Em que as coisas ainda estavam mal, não tinha ainda finalizado bem, como toda comédia, né, como o Bruno falou, mas o que eu achei interessante é porque tem uma hora em que, não sei se vocês, obviamente vocês devem ter notado isso, o Conde, Fígaro e a Susana e mais alguns outros cantores começam a pedir perdão para o Conde, né, por todo aquele entrevero que aconteceu, e eles pedem perdão inúmeras vezes, né, cantando e pedem perdão, e o Conde, ele diz assim, o Conde diz para o Fígaro, né, você me traiu, você nos traiu, nos difamou, né, todos aqui traíram, e ele não perdoa, ele não quer perdoar. Aí eu achei isso interessante, porque mesmo com o iluminismo forte no século XVIII, né, a gente vê que o cristianismo, a fé cristã, muito ainda é impermeada dentro da ópera, porque nesse momento é uma ironia também, né, porque ele não perdoou, não queria perdoar Fígaro nem Susana, mas aí, na mesma cena, assim, mudando só um pouquinho de lado, ele pede perdão para a esposa dele, né? Para a Condensa. Aí ele queria ser perdoado, mas ele mesmo não estava perdoando ninguém. Aí mostra a ironia, né? Foi irônico. E a hipocrisia, né? Que parece que é uma coisa que permeia o homem, né? Ao longo de toda a vida, né? Essa hipocrisia. Às vezes a gente não quer ser, e depois a gente se pega pensando, pô, mas calma aí, esse ato meu foi um pouco hipócrita, não? Então, aqui eu acho que a ideia que a gente tem é que o Conde nem se apercebeu, a coisa já estava tão enraizada nele que ele nem percebeu o quão hipócrita e ele tinha sido. E, por outro lado, como eu estava falando e não consegui concluir agora, essa questão do cristianismo, né? Porque tem uma passagem bíblica em que é perguntado como é que é o perdão, como é que tem que ser o perdão, né? Aí alguém fala, eu acho que é Jesus que fala, a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Só que isso aí é só não sei se a palavra seria uma alegoria, mas está se falando aí, perdoar 70 vezes 7 só no sentido figurado, é uma figuração. Porque, na realidade, a gente teria que perdoar infinitamente. Então, esse contraponto que eu achei interessante do cristianismo, né,
que estava enraizado naquela época e ainda na nossa, né? Porque, como eu falei, tem o antes de Cristo e depois de Cristo, o mundo foi dividido, o mundo ocidental foi dividido dessa forma, e aí eu vi essa influência aqui que eu achei bem interessante de se falar. Outra coisa também que eu achei interessante no ato 3, com relação a... Eu pensei, olha aqui de novo a ironia, né? O coral cantou para o conde, né? O conde ficou ouvindo o coral cantando que eles eram os guardiões, né, da honra, e que e louvemos ao sábio Senhor. Então, quer dizer, Mozart usou a ironia o tempo todo, né? Chamando o conde de sábio Senhor, um homem que não sabe, de sábio ele não tinha nada, né? E chamando ele de guardião da honra, e de honrado ele também não tinha nada. Então, com relação eu fiquei pensando sobre essas duas questões aqui, né? E uma coisa que não senti, eu não falei, mas era só que na ópera séria, o Bruno já falou, a gente questionou isso em algumas óperas passadas, que usavam vozes mais altas. Então, existiam os castrati, né, que eram castrados para cantar com vozes mais finas, e aí nessa ópera bufa, né, que é essa ópera já de sátira, a gente já vê eles usando vozes mais baixas, né, como algumas pessoas já falaram, vozes de tenores, de barítonos, né, vozes mais graves. Então, eu falei um pouquinho misturei um pouquinho do sentido que eu tinha esquecido e eu pensei que eu queria falar era isso, tá? E passo a palavra. Beleza, gente. Olha, muito, muito bom, viu, ô Neuva, esse ponto do cristianismo que você trouxe, né? Do perdão, né? Engraçado que essa ópera, ela é uma ópera que, se a gente for depois pegar o libreto dela, a gente vê, e ao longo da legenda, né, que a gente vai assistindo, a gente vê mais referências mitológicas do que cristãs, né? Isso é interessante. Então, a referência ao Eros, né, ao Cupido, ao amor. É verdade. Então, mesmo sendo, é claro, uma ópera num contexto cristão, claro, porque era o que mandava ali, o Mozart faz uma ópera bem profana, vamos dizer assim, né? Bem situada no campo do humano mesmo, né? Com poucas... E a gente vai perceber isso ao longo das outras óperas dele, né? Ele não está muito preocupado, viu? Com a questão do cristianismo, não, né? É claro, ele não nega, mas ele não está muito preocupado em colocar isso no jogo do roteiro dele das óperas, tá? Tanto é que no final o perdão da Condessa é muito um perdão do próprio coração dela, né? Ela fala, é porque eu sou doce, eu sou boa, então por isso eu perdoo, né? Ela fala em italiano, ela fala assim, ela fala assim, como é que é? Aqui não tem italiano, não, mas aqui tá em português aqui. Ela fala, eu sou boa, direi que sim, né? Ou seja, é uma coisa bem iluminista isso, né? Claro, uma coisa bem racional, bem do século XVIII ali mesmo. Ou seja, da virtude, né? Eu sou boa porque eu sou uma pessoa virtuosa, né? E aí, por eu ser boa, então logo eu tenho que ter bons sentimentos, então eu vou te perdoar. Eu digo que sim, né? Ela poderia, como a gente... Ela poderia clamar a Deus, ou aos deuses, ou a Jesus Cristo, uma inspiração para perdoar. Poderia até... O Mozart poderia ter desdobrado mais essa canção, talvez, né? Ter feito, sei lá, mais uns 2, 3 minutos, né? Mas ele não fez isso. Ele está muito preocupado realmente em situar nessas questões mais humanas, mais racionais e até mitológicas, com referências aos deuses mitológicos, e não ao cristianismo. Isso é interessante, né? Então Mozart ele tem uma ópera que ela é tanto séria como cômica, mas com pouco tom
cristão, com pouco tom cristão. Né? Entendi. O Bruno, isso que você falou é interessante, porque, assim, sempre que eu vejo essas questões de padrões morais, eu, às vezes, eu relaciono isso ao cristianismo. Mas, por outro lado, você que conhece muito filosofia, muitos filósofos, eu creio, agora, quando você falou isso, eu pensei um pouco, muitos deles traziam as questões de virtudes como uma coisa forte, mas não necessariamente atrelado à fé cristã, né? Virtudes enquanto virtudes, que o homem tem que ser virtuoso. Eu acho que Platão, Aristóteles, eles eram assim, não é? Era, com certeza. Quando a gente pega, por exemplo, vamos situar um cara iluminista aqui como Rousseau. Já ouviram falar em Jean-Jacques Rousseau, né? O Rousseau, ele era um cara muito fã, né, dos romanos, né, dos estoicos, né, da história romana, né, do homem romano, do tipo, do modelo de homem romano, né? Rousseau, que é um dos precursores aí da Revolução Francesa, um dos caras que entusiasmaram esses camaradas aí da França, né, a fazerem a Revolução, apesar dele ser um cara de língua francesa, porque ele era de Genebra, ele odiava a França. Odiava a França. Né? O túmulo de Rousseau está em Paris. Né? Lá está no Panteão de Paris, no subsolo, de frente para o túmulo de Voltaire. Né? Quem puder um dia ir ao Panteão de Paris, você vai encontrar lá exatamente. Esses dois caras se odiavam, viu? Se odiavam. E hoje eles estão de frente um para o outro. Né? Então o Rousseau, ele odiava a França. Por que ele odiava a França? Eu explico para vocês. Tem a ver com a virtude, tá? O papo vai chegar lá. Ele falava, olha, os franceses, eles são frescos. A palavra é essa, frescos. Eles são cheios de bobagens, superficialidades, frescuras, e não exercitam e não vivem uma vida virtuosa. Então os franceses, para eles o que importa são aquelas perucas, são as boas roupas, as boas comidas, e ficarem ali no salão, conversando, falando de coisas fúteis, ou às vezes até falando de filosofia, mas falando de coisas muito superficiais. Então é por isso que ele odiava a França, porque a França era contaminada por essa frescuragem generalizada dos salões franceses, né? E aí o Rousseau escreve nas suas obras, né, claro, uma defesa paralela, querendo ou não, a esse modo de vida virtuoso dos antigos, né? O que é virtude, então? O radical, vir, é o mesmo de varão. De virtude era o ir do latim, que era de varão, né? Então, o que é ser virtuoso para esses antigos? É ter, querendo ou não, um vigor de alma. Isso é virtude. Você ter um certo vigor de alma. E aí você tinha algumas virtudes mais norteadoras do comportamento humano, que era a justiça, que era a piedade, que era a temperança. Ou seja, justiça é você ser justo consigo e com os outros. Temperança é você ser justo com os seus desejos, não deixar os desejos consumirem a sua vida, né? E assim vai, né? Então, a virtude, então, que é essa virtude que está aqui no Mozart, diga-se de passagem, é uma virtude do vigor de alma e não uma virtude ligada à fé cristã, tá? Não é isso. Entendi. Né? Então era mais ou menos por aí que eu ia chegar. Eu tive que fazer essa digressão no Rousseau para. Mas foi interessante. Uhum. Vamos lá, alguém mais sobre o pensar? Vamos lá, agora é o Léo? Léo ou a Vera? Pode falar a Vera primeiro. Então tá bom, vai lá, Vera. O que chamou a atenção também é porque, primeiro, ele pegou um tema trágico, né? E dali ele fez uma comédia. Eu achei assim interessantíssimo, né? Porque realmente essa diferença assim de classe,
essa posse, né, que os senhores tinham, os condes, os, os reis, enfim. E ele trouxe isso muito claro, né, como você fala assim, o ilusionismo, né, defendendo a classe mais desprivilegiada, e como se ele, assim, a moral, né, como se todo mundo tivesse os mesmos direitos, todo não precisaria ter essa, apesar da hierarquia, mas não precisaria ter tanta diferença, como você colocou, uma escola, né, para eles estudarem e tal. O que me chamou a atenção também é porque a ópera, se a gente for ver, é uma coisa muito atual, né? Porque essa situação sempre existiu, né? Inclusive, existem filosofias aí dizendo que realmente não precisa disso, porque todo ser humano tem seu valor, todo ser humano tem que ter oportunidades, né? Até se coloca, né? Saúde, estudo, família, enfim. E eu achei muito interessante a forma que, como eu falei, muito leve, né? Que ele colocou isso. Inclusive na música, né? A música dele é muito leve e quando tá aquela confusão, ele faz assim acelera, né? A música, muito, muito bacana isso. Outra coisa que me chamou a atenção, assim, que eu já falei da outra vez, foi aquele jovem, né? Que realmente, adolescência, ele até disse uma palavra assim, para Suzana, ele disse assim, ora eu sinto amor, ora eu sinto agonia, ora eu não sinto nada. Eu achei isso interessantíssimo, né, que isso aí é bem da adolescência. E daí ele quer todas as mulheres e ao mesmo tempo não quer nenhuma, e é como você falou, ele quer todo mundo, traçar todo mundo, né, enfim. Eu achei bem, bem bacana isso, né. A coisa que eu achei também é que, por exemplo, eu assisti esse filme Amadeus Moza, né? E o que foi que eu captei do filme? Que o Moza era uma pessoa que ele não era ligado a nada. Ele não era ligado a etiquetas, ele não era ligado a, como é o nome, coisas assim muito superficiais, não. Ele gostava do sentimento, né? Tanto é que ele casou com uma criada, né? A menina que ele casou era uma criada. E achei também interessante, nesse Amadeus Moza, que mostra também, nessa ópera que ele fez, que é a traição, né? Porque no Amadeus Moza ele é traído, assim, terrivelmente, inclusive isso é uma coisa que é levantado, né? Que antes dele fazer sucesso, aquele mesmo compositor, né? Que é o que aparece no Amadeus Moza, é um cara super sacana, né? Que quer destruir ele, né, que apareceu lá no Amadeus Moza. Então, ele colocou esse lance de traição muito, como é o nome, muito evidente, né, que eu achei, assim, muito legal. Tanto é, como você falou no último ato, né, o Conde não queria se perdoar, mas ele sentiu a necessidade de ser perdoado. O que eu também achei interessante foi o quê? Foi como ele, na hora de querer ser perdoado, como ele foi, entre aspas, humilde, né? Que às vezes a pessoa se humilha, mas não se humilha, não é para o outro, se humilha para si mesmo, para conseguir aquele perdão, né? Eu também achei, assim, muito interessante. E eu também achei interessante, por exemplo, que também se coloca em outros filmes, né? A amizade, entre aspas, entre a condessa e a serviçal dela. Quer dizer, ao mesmo tempo que isso não existe, ele colocou que é possível existir, né? Que se existisse, seria um laço afetivo que daria bom para todo mundo, né? E eu achei também isso muito legal, sabe? Como é o nome? A dicotomia da ópera. Ao mesmo tempo que a pessoa é amigo do serviçal, ao mesmo tempo não é, dependendo da situação. Ao mesmo tempo que o conde quer mandar em todo mundo, traindo, manipulando, né? No final,
ele tem que pedir perdão, ele tem que se humilhar para poder ele conquistar realmente o amor dele, que é o da mulher. Outra coisa que eu achei interessante, por exemplo, ele tinha muito ciúme da Susana, mas não era um ciúme, ele tinha posse sobre ela, então ele não queria que ninguém pegasse ela no primeiro ato, né, como fala assim, a pernada, né? Ele não queria, por exemplo, aquele menino, ele viajava o tempo todo, porque como o menino estava na adolescência querendo todo mundo, ele ele vigiava o garoto todo o tempo todo, tanto é que ele mandou o garoto para outra cidade. Por quê? Porque, na verdade, ele queria ser o primeiro. Então, assim, também acho muito interessante. Ou seja, os atos que parecem ser um ato de bondade consciente, mas, na verdade, de bondade não tem nada, só tem puro interesse, né? De passar a perna por todo mundo e chegar ao objetivo. Pronto, eu achei legal. Agora, sim, o desfecho no final também é muito bacana, né? Porque a gente fica naquela apreensão, quem vai ficar com quem, o que vai acontecer e tal. E o desfecho é muito legal, porque daí a mãe, né, do Fígaro, a mulher que quer casar com ele é mãe, que também foi um amor antigo dela com o Bartolo, né? Um amor antigo que eles também, por orgulho ou por qualquer coisa, cada um tomou um rumo na sua vida, mas que o fato dele ter descoberto que era o pai do Fígaro, e ela também, aí eles se juntaram. E também outra coisa que eu achei muito legal, que foi assim, os papéis, né? A importância que a gente dá aos papéis. Tipo assim, na hora que Fígaro, que ele aperta Fígaro, né, que diz assim, bom, você está devendo isso, o Bartolo aperta ele, você está me devendo, então você vai casar com ela. Aí o juiz vem e diz assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí abre a certidão e descobre que eles são pai e mãe do Fígaro, né? Pronto, e a história do perdão, né? Que aí um vai perdoando o outro, um vai perdoando o outro. E outra coisa que me chamou a atenção demais também é a reação do Fígaro com o pai, quando descobre o pai e a mãe. A importância de uma família, a importância de ter um pai e uma mãe, um ponto de referência, né? Isso é muito importante. Tanto é que tem pessoas que são adotadas, mas querem porque querem conhecer a mãe, pelo menos a mãe, a genitora. Não que seja todo mundo, não que isso não é maldade, mas esse ponto de referências é importante, colocado na ópera, é importante para o ser humano, né? Então, eu achei essa colocação muito legal, sabe? Como ele fica feliz, ele nem pergunta por que você me abandonou, por que você me... Não, ele nem pergunta, aquele amor, ele abraça, né? O amor de ter um pai e uma mãe. Aí eu achei muito bacana, sabe? Porque é uma ópera completamente comportamental e fala de vários temas do ser humano, né? Do lado bom, do lado ruim, do lado consensual, do lado de brigar, todo mundo está brigando pela sua felicidade, né? E vai errando e vai acertando. Aí o desfecho é muito legal também, porque ficou todo mundo feliz. Entendeu? Achei bacana. É isso aí que eu queria falar. Ótimo, muito bom, Vera. Você tem essa questão da família, né? Era um ponto importante, eu tinha anotado aqui, né? Eu não cheguei a comentar do quanto ele fica feliz, né? Com essa descoberta, né? De ter agora um pai e uma mãe, né? Imaginem na vida de vocês, né? Você não tendo pai, mãe, a sua referência sendo o senhor ali, né? E o Fígaro é mais ou menos esse cara aí. Mais ou menos esse cara que, mais ou menos a gente conhece, né? Um Chaves da vida, né? Quem nunca assistiu Chaves, né? Um garoto ali que foi crescendo ali, sem pai, sem mãe, com a ajuda de não sei quem aqui e ali, trabalhava onde dava, que é no caso do Fígaro, né? Foi barbeiro, depois foi trabalhar no comércio, depois foi trabalhar como o valete, né? Que ele é um valete, né? Do conde, né? Ele é um empregado doméstico, né? Era a figura masculina doméstica ali era um faz-tudo, né? Um faz-tudo na casa ali do conde, né?
Então a gente vê o quanto que ele era esse cara do mundão aí, um cara da vida, né? Muito um Riobaldo, né? Um Riobaldo aí de Grande Sertão Veredas, né? Um cara que vivia no mundão aí, vivendo do jeito que dava, trabalhando como dava, comendo o que era possível, né? Sobrevivendo. E aí descobre, né, que tem um pai e uma mãe, então realmente é algo interessante para a vida, né, do Fígaro, né? Eu achei muito legal isso daí. Bacana. Agora, o Léo vai falar? É isso? Eu ia falar sobre o que a Neuva falou, mas tá certo. Estou vendo que o horário já está antecipado. Pode dar prosseguimento. Ah, beleza. Não, mas a gente tem uns 10 minutinhos ainda para encerrar, tá? Então tá, alguém quer mais falar sobre essas questões de pensar, de ideias, de conceitos? Senão a gente vai para Bruno, fica mais simples. ó, Vamos lá. deixa eu só completar uma coisa. O que me chamou também a atenção é porque, assim, tudo pelo coração, né? Assim, quem é que tinha mais... Quem era mais racional? Era o juiz. Porque todo mundo está se envolvendo com tudo pelo coração, né? Amor a mulher que perdoou ele, dizendo que era boa, a criada também pelo coração, amando o Fígaro, não queria de jeito nenhum que ele tomasse ela como primeiro, né? Então, assim, achei muito legal, e todas as confusões era muito pelo coração, né? Tipo assim, Fígaro ia casar com a moça, ela viu, aí ficou com ciúme. Ele viu a Susana com o menino, ficou com ciúme. Então, achei isso, assim, muito bacana, sabe? E os desfechos, todos que deram bem, foi uma coisa mais racional, onde eles tiveram que ser um pouco mais racional para poder entender o que estava acontecendo e aceitar as situações que estavam perturbando. Eu achei também isso bem bacana. Legal, legal. Então tá, vamos agora então para o Eu Aprendi, que são lições. Aí, se cada um quiser falar alguma coisa, mas também se não quiser também, eu vou falar logo aqui as minhas lições aqui, que já meio que ficaram, a gente meio que já falou sobre isso. Então, 2 lições básicas para mim aqui. Ficou essa questão de aprender a lidar com estéticas diferentes, né, do que a gente está acostumado, né? Então, a gente é acostumado a escutar por aí música sertaneja, música eletrônica, rock, MPB, né? Então, dedicar ali 3 horas de tanto tempo que a gente tem assim para assistir uma coisa diferente é um esforço, é uma lição que a gente tem que ter, né? Que eu tenho também, né? Eu tenho que parar minha vida também para fazer minhas coisas. E então aprender a lidar com essas estéticas diferentes é uma coisa que eu tô aí a cada dia aprendendo cada vez mais, né? Outra coisa também é a questão do perdão, né? Perdão, que é o desfecho da obra, né? Perdão é uma coisa complicada, né, gente? Não é fácil, né? Então, quem me dera se perdoar as pessoas fosse tão fácil quanto a Condessa faz, né? Ah, meu coração é bom, eu sou doce, tá perdoado. Não é assim, né? A vida não é assim, né? Então as coisas afetam a gente, né? A gente se afeta pelas pessoas, né? A gente se irrita, a gente fica impaciente, né? As pessoas fazem merda com a gente o tempo todo. Então, mas também tem aquela questão também de a gente não se afetar por coisas que a gente não controla, né? Você não tem como controlar a vida do outro, sabe? Então, chega uma hora também que você tem que meio que tocar o foda-se mesmo e falar, essa pessoa aí não vale nada mesmo e eu não vou ficar tentando, sabe, mudar essa pessoa e também não vou ficar sofrendo aí, né? Então, acho que esse perdão aí é muito mais complicado do que um simples, ai, meu coração é bom, tá perdoado. E eu também devo que aprender cada vez mais, né, a não me afetar por coisas e por pessoas que eu não consigo controlar, né? Acho que essas são algumas lições aí que eu tenho que aprender ainda, que eu tô aprendendo e que a ópera traz aí pra gente, né? Quem mais quer desabafar, né? Alguém? Se ninguém quiser, falar a gente... um pouquinho, Bruno. Vai lá, É André. legal essa parte aí que você fala do perdão,
É muito legal, porque realmente é muito difícil o perdão, mas a gente não perdoa. A gente libera o perdão para outra pessoa para a gente ficar bem, né? Se ela ficou bem ou não, aí é problema dela, né? Enfim, não tem controle disso, mas é muito legal isso também. E assim, eu saio muito rica aqui hoje, de conhecimento aqui. Foi muito legal a Vera, cara, eu não conhecia a Vera ainda, achei muito legal o que ela falou aí, né? Muito prazer, Vera, eu não te conhecia ainda. Prazer. E foi riquíssimo hoje o nosso encontro, né? Foi mesmo, Muito verdade. bom, muito legal, gostei muito de estar aqui hoje. Eu também. Eu queria falar uma curiosidade, mas eu não sei se é um fato, é verdadeiro, né? Mas eu achei interessante que no ato 4, quando o Fígaro fica falando assim, as mulheres não têm coração, são enganosas, usurpadoras, né? Aí falaram que nessa parte, eu não consegui distinguir o som do instrumento, mas disse que nessa parte é tocado um trompete, que no italiano é chamado instrumento de corno. Aí eu achei engraçado, porque justamente nessa fala, aí o Mozart, né, botou isso, eu achei isso engraçado, irônico, né? Isso. Ai, que Na hora interessante. que o marido começa a reclamar, né, da questão de Isso. traição, ele coloca o trompete tocando. Hoje em dia, na nossa telenovela, na TV brasileira, utilizamos recursos muito mais simples, né? Que é botar, às vezes, um mugido de um boi, né? No áudio, né? Então, hoje em dia fica muito mais claro isso, né? Coloca lá um mu, né? Mu, então, já sabe que tá falando de um boi, né? Então, hoje em dia a gente simplificou isso bastante. Os caras tinham que inovar, né? Para atiçar, né, esses sentimentos, essa graça, né? É igual você do nada numa música colocar, sei lá, uma buzina, né? Ou numa peça de teatro, ou num sketch de comédia colocar uma buzina, né? Ou sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, ou por exemplo, a gente já viu, com certeza todo mundo já viu aqui, uma certa sketch de humor, colocar lá, por exemplo, ruídos de flatulência, entendeu? Então, a pessoa soltando um pum. São recursos que o cara usa para ridicularizar a situação, né? Naquela época o que tinha era colocar ali talvez um instrumento mais agudo, né? Distorcido, para causar isso. Né? O instrumento aí, com o nome de corno, né? Exatamente. É isso. Então é isso, pessoal. Só para uma... Beleza. Então é isso. Mais alguma coisa a falar, pessoal? Tá tudo certo para vocês? Então vai lá, Vera, vai lá. Bem rapidinho. Tá essa história do perdão, né? Que assim, eu acho que tem duas faces. A face de que a gente não tem controle, né? Tipo assim, até o final, ela diz assim, olha, eu vou te perdoar, como diz assim, o que você fez é um problema seu, né? E a parte da gente perdoar, né? Não, e a parte da gente pedir perdão. Não é isso que eu quero dizer, não. A gente tem que perdoar de coração. Não é de coração, é de alma, que é uma coisa assim mais, na minha cabeça, mais intenso, né? Por quê? Porque se a gente não perdoar de alma, não adianta nem o que o outro faz, porque a gente não vai nem enxergar. Entendeu? Ele vai pedir perdão para ela, disse que não ia fazer mais, que não ia mais trair. Se ela não perdoar de alma, ela nunca vai confiar nele. Eu acho isso, assim, importantíssimo. Quando a gente for pedir perdão, a gente só perdoar realmente se está perdoando. Porque aí, realmente, o problema de quem fez, de quem não fez, não fez. Agora, quando a gente não perdoa de coração, o problema é nosso, porque o nosso sentimento não está perdoado, né? Outra coisa que eu achei interessante, assim, só para fechar, tá, gente? Vera, só desdobrando o que você falou aí, rapidinho, só desdobrando essa sua fala, é muito o que a Andrea falou, né? Ou seja, o perdão tem que ser muito uma coisa que você
Você está se livrando ali de uma coisa, Pronto, isso mesmo, né? eu não tinha nem me lembrado, André, desculpa. Isso Então mesmo, pronto, você é isso aí, perdoa, que você se limpa, né? Você se isso, limpa isso. Se daquele o outro, machucado, né? né, se o outro vai Sara, ser melhor ou não, ou se ele vai mudar ou não, o é, problema é aí dele. é outro, Você fez sua parte exatamente, de não ficar doente com aquilo, né? isso Interessante. aí, é Falando isso sobre mesmo. esse mesmo ponto ainda do perdão, rapidinho. Será que o Não, perdão ele surge ou a gente pode ir construindo ele aos poucos? Porque, por exemplo, vamos pensar na pior situação. O pai que tem um filho assassinado. Ele não vai acordar um dia e falar, perdoei o assassino. Só que ele pode ir plantando a semente do perdão, de pouco a pouco ir Isso. construindo aquilo, vai regando, de repente nasce uma florzinha ali, de repente vira uma árvore, e aí foi uma jornada, entendeu? Não foi assim, Isso. perdoei e acabou. É aquela história, né, de o tempo cura, né? O tempo cura, né? O tempo vai construindo isso, né? Vai te dando a chance de reavaliar, de viver novas experiências, de ver aquela situação de várias perspectivas diferentes, né? É o tempo cura, cara. O tempo cura. Nada mais que o tempo, né, cara? e uma coisa assim, só para fechar, é que eu achei interessante que ele colocou de uma forma intensa, mais discreta e assim, com todas as suas nuances, pelo menos eu senti assim, que o amor, o verdadeiro amor, ele consegue tudo, ele consegue perdoar, ele consegue harmonizar, né? Ele consegue, assim, livrar a gente de muita coisa. Então, a gente fica em condições de passar isso para outra pessoa e receber o retorno, entendeu? Assim, eu acho que ele foi muito feliz nesse aspecto, porque ele não forçou a barra. Foi uma coisa assim, bem sutil, bem legal, que é quando a moça diz. Ela não diz assim, eu sou boazinha, não. Ela diz assim, o meu coração, tipo assim, eu estou em paz, então eu vou conseguir te perdoar, né? E ali, quando todo mundo fica feliz, eu também achei legal, por quê? Porque todo mundo, na verdade, internamente se resolveu para aqueles assuntos, né? Então, tanto é que todo mundo conseguiu conviver, cada um com o seu passado, mas todo mundo não adoecido, né? Todo mundo tranquilo, que resolveu aquelas situações. Eu achei, assim, bem legal esse desfecho. Talvez a gente é aquela, né? A história se passa num período muito curto de tempo, né? Ali se trata ali de, sei lá, um final de É semana, um né? dia. Ou um dia, né? Como eles cantam no final, que foi o dia foi péssimo, mas agora tudo se resolveu, né? E aí seria É. legal, né? Já fizeram algumas, como dizem hoje em dia, os spin-offs, né? De histórias assim, né? Então, como estariam Romeu e Julieta depois de 30 anos de casados, né? Então, assim, seria interessante, né? Ver como é que se desdobraria essas histórias aí, né? Se realmente acontecesse perdão, né? Aí fica a É, cargo dos futuros, né? Compositores e é. autores aí, né? De livros, né? E Pessoal, também antes de como estariam as famílias, né, Bruno? Como estariam as famílias, né, depois que eles se solidificarem, então, bem Aham. interessante isso aí que você colocou. Então, agora é o momento de todo mundo posar aí, que eu vou dar o print. É a nossa foto, tá? A nossa foto. Então, no Então, deixa 3 eu eu vou dar. ficar bonito. Isso, no Eu vou 3 dar eu vou uma dar o fome. print. Vai, no 3 eu vou dar o print. 1, 2. Deixa eu só ver como é que ficou, pra ver se ficou legalzinho. Se ninguém só com o olho fechado. Pronto, tá todo mundo bonito aqui. Ótimo. Gente, palmas pra gente aí, como a gente sempre bate palmas aí. Aê, Muito bom, viu? Fizemos aí quase muito 2 horas de bom. encontro com vários problemas técnicos aí, mas no final deu tudo certo, né? Então é isso. Uhum. Semana que vem a gente tem mais uma ópera, tá? Então é a jornada, né, de trabalho, né? Então temos uma ópera do Dom Juan, o sedutor Dom Juan. Então nós vamos ver as peripécias aí desse camarada que quer seduzir tudo e a todos, né, o tempo todo. Vamos ver se ele vai se dar bem ou vai se dar mal nessa história, né? Eita. E é isso. O link eu acho que tá lá no grupo. Se não tiver, eu vou colocar lá daqui a pouco ou amanhã.
E é isso, uma peça de mais ou menos aí umas 2 horas a 3 horas de duração. E a gente se encontra no próximo sábado nesse mesmo horário, no mesmo canal, tá bom? Tá joia. Tchau. Um abraço para vocês. Tchau, Bom final de semana. Para todo mundo. Até mais. Boa Até noite. Boa noite. Tchau. Até Tchau, mais. tchau.